Fala galera, estamos aqui gravando mais um episódio contando a história nossa aqui dessa correria de empreender. E hoje eu, André, a gente vai entrevistar o Marquete, que está morando fora do Isso Brasil aí. agora. Ele vai contar pra gente como que foi essa vida louca de nascer aqui, correr pelo Brasil e pelo mundo afora. É, isso aí. Ô Marquete, pode falar que você tá aqui em Campinas, que é mentira. Sim. Pô, legal, bom dia, boa Bom tarde, boa dia, bom noite aí, dia. galera. Nós estamos, nosso terceiro episódio aqui, né? A gente quer literalmente usar esse canal nosso aqui para conectar com quem tá começando, com quem tá literalmente passando os primeiros desafios aí e que, e que quer ouvir uma boa e uma real história, certo? Estamos Sim. com o E Marquete sem aqui hoje, a nosso. Vai bullshitagem, lá, Gui. né? Aquele negócio É, mais sem o. informal aqui. Hum, sem a mentira, porque você vai precisar captar dinheiro, fica tranquilo. Fala aí, Gui. Mas ó, cara, acho que o mais importante aqui do nosso papo é a gente poder trazer um pouco de conteúdo para vocês aí sempre do nosso, do que a gente passou e depois de alguns convidados que a gente vai trazer aqui, certo? Marquete, bom dia, fala um pouco de ti, Bom dia, bom dia. fala real, fala que você tá em Jaguariúna, onde você tá? Jaguariúna, São Paulo. O cara tá Tem, fora, meu. O tem cara, pedreira. Lá, passaporte do compra cara, umas canecas lá em pedreira. passaporte do cara tá na sexta versão, acho, sei lá. Cara, fala um pouquinho pra gente e quem é o Marquete, né, Gui? Fala um pouquinho desse Sim. cara, gente boa pra caramba, parceiro. Hoje o episódio é seu, cara. Aproveita. Ó, Aí. pô, difícil explicar. Cara, primeiro, acho que eu trabalho com tecnologia já há uns 15 anos, mais ou menos. Caí meio de paraquedas, né, no mercado de tecnologia. Estudei computação, fiz vários anos de computação, depois estudei marketing também, fiz uma graduação de marketing e uma pós-graduação de neuromarketing, que eu entendia como a máquina funcionava, né, como a programação funcionava, e queria entender também como que as pessoas funcionam também, né, como as pessoas tomam decisão, como que elas compram, como que elas fazem essa tomada de decisão, como que o nosso cérebro funciona. Eu já trabalhava com produto já, né, então, pô, produto digital tem tudo a ver com as pessoas, né, por trás ali, né, claro que é importante ter o software, ter tudo ali, mas é importante. Acho que eu comecei tem muita história para contar antes, mas acho que eu vou resumir aqui, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas com tecnologia mesmo, eu comecei com software para posto de gasolina, dava manutenção na bomba, literalmente na bomba de gasolina, ia lá com o frentista e falava, oh, não tá emitindo cupom fiscal e tal. Comecei ali, cara, tipo, fazendo de tudo, né? Ajudando no suporte, ajudando na emissão de nota, pegava moto, ia nos postos de gasolina ajudar a conectar a impressora no cabo, né? Que isso, cara? Essas Isso coisas aí todas. é. Isso aí, É, pô, isso aí é. Isso não Nossa é raiz. senhora. novidade, isso aí. Mas Sim, viu? essa eu não sabia. Ah, isso eu não É, sabia não, cara. É. e, Marquete Shell. Viu? Viu, ó, importante. Cara, mas conta um pouquinho mais. Isso aí foi onde? Foi na cidade que você morava? cara, Foi. isso, A isso empresa era foi. da cidade? Era uma empresa de software mesmo? Assim, setupzão, É, aquele que ia lá instalar no posto de Ah, eu gasolina? sim, acho que também, Marcate, depois conta pra gente de onde você veio, porque é legal pra galera que tá ouvindo aqui saber que a gente veio do sim, nada, digamos assim, né? Que a gente começou sim, do interior, estamos aqui sim, batendo cabeça esse até interior agora. mesmo. Tem um filme, Três Filhos de Francisco, né? É É No quase isso. verdade. Netflix. Só ir lá assistir. Cara, só não plantei tomate. Fora isso. Cara, basicamente, a minha família é toda de Monte Alto, que fica perto de Ribeirão Preto, Jabuticabal, ali numa região mais ou menos longe, né, de Campinas e de São Paulo. Então, eu fiz 18 ali, né, mas antes eu morei em várias cidades. Então, tipo, a minha família mudava bastante, eu morei em São Paulo, em Joinville, em São Carlos, enfim, em vários lugares. Então, eu já estava meio acostumado a mudar. A mudar de cidade, a mudar de casa, a mudar dessas coisas. Isso explica muita coisa do futuro, tá? Então acho que vale a pena colocar isso. E, cara, em Monte Alto não tem nada assim, né, de tecnologia, assim. Hoje em dia talvez tenha alguma coisa ou outra, mas é uma cidade de 50 mil habitantes, né? Não tem muita estrutura de tech. E, e quando eu fui morar lá, né,
eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha meus 13 anos, né? Meu pai tinha acabado de falecer e a gente morava em Rio Preto. E meu pai faleceu, a gente voltou para Monte Alto. Cara, a gente voltou numa situação muito diferente, né? Por sorte, a gente tinha uma casa lá, então tinha uma estrutura, né? Meus parentes ajudaram bastante, né? Meus tios, com certeza, ajudaram bastante. E então você imagina, eu tinha 13 anos, não tinha muito o que fazer, não tinha grana para fazer muita coisa. A cidade também não tinha muita coisa para fazer, nem com grana. E, e aí eu ajudava meu avô com chaveiro, meu avô era chaveiro, então eu ajudei meu avô, meu tio, meu outro avô, enfim, eu vivia ajudando alguém aí, né, para ocupar meu tempo. E eu ajudava meu avô que era chaveiro, então eu aprendi a fazer chave, abrir carro, abrir casa, essas coisas, que é um conhecimento super útil para não ficar preso em lugar nenhum. E aí fiquei ali na oficina com ele, ajudando ele, e depois eu fui trabalhar, isso é meus 13 anos, tá? E depois fui Tá. trabalhar numa indústria que acho que tem uma coisa bem interessante ali. A indústria é uma indústria de autopeças, de redutores de velocidade, que é uma indústria metalúrgica, né? Tem bastante em Uhum. Monte Alto ali naquela região. E isso era o menor aprendiz do Senai, então eu fiz curso do Senai, torneiro mecânico, essa coisa toda. Aprendi essas Imagina o coisas. Marquete, André, mexendo no torno. Cara, Consegue eu era ver isso? piada, velho. Eu era piada, porque claramente eu tinha, sei lá, 14 anos, não mexia no torno, né? Eu cheguei limpando o chão, passando a vassoura, né? E, cara, e você imagina eu muito mais magro do que sou hoje, mas assim, muito mais magro. Carregando as Nossa, peças, limpando as coisas, eu era alvo de piadas. É, hoje é bullying, né, que chama, mas bullying naquela época era piada. corporativo. Não, total. Eu só não era pior, porque, tipo, tinha uma galera que entrou junto comigo, né? Só que eu trabalhei na oficina com meu avô, então eu conhecia alguma coisa das ferramentas, conhecia um pouco da vida, né, ali. Sim. Mas tinha muito bullying, muito bullying. Tipo, e aí, cara, fiquei 4 anos lá, 4 a 5 anos. Lá teve várias coisas que eu aprendi bastante com todo mundo. Porque é uma empresa relativamente grande, né, para a cidade, uma das maiores da cidade. E tem todas essas áreas da empresa. O que, pô, para mim foi muito bom. Porque eu entrei, tipo, na linha de produção mesmo, né, limpando o chão, limpando o torno, carregando peças para lá para cá, organizando, né, as peças ali que chegavam na fundição. E eu, por alguma coisa, eu era muito curioso. Então eu ficava ali vendo como o cara fazia, aprendendo, perguntando. Era meio chato, devia ser, né? Oh, como que faz isso? Por que você faz desse jeito? Ficava lá incomodando as pessoas. Mas as pessoas também, cara, todo mundo, assim, que trabalhava nas máquinas, os gestores, todo mundo, tipo, me explicava, ensinava. E, cara, são pessoas que, tipo, me ajudaram bastante. Então eu fui mudando de área, né? Depois fui para assistência técnica, aí eu fui para produção de fato, para as máquinas, me colocaram numa máquina lá gigantesca lá. Tem várias histórias dessa máquina, mas enfim, tem várias histórias dessa empresa como um todo. O que eu acho que é legal é eu tive a oportunidade de conhecer várias áreas. Então, eu conheci como vendas funcionava, como tecnologia funcionava, qualidade, e aí fui trabalhar na qualidade, né, na parte de ISO 9000, essas coisas. Eu trabalhava ajudando a fazer os certificados e tal. Como eles viam que eu conhecia alguma coisinha de computador, eu ia fazer umas paradas lá, tinha facilidade, aí eu fui para essa área e eu ajudava na parte mais de informática ali dentro, né, dos sistemas e tal. Criei uns sisteminhas lá dentro da empresa e tal, que acho que deve estar lá até hoje. Mas o que foi legal foi eu consegui, tipo, eu pegava um papel na mão, literalmente um papel em branco na mão, e saía de área em área conversando com as pessoas. Então, quando chegou na hora, eu fiz 15, 16, 17, quando chegou no 17, eu tinha amizade com todas essas áreas praticamente. Então, eu ia nas áreas e falava, cara, o que que você faz no AutoCAD? E sentava do lado dele e ficava vendo ele trabalhando no AutoCAD, explicava, tal, tal, tal. Ia na equipe de vendas, ia na controladoria. Cara, eu tinha uma certa liberdade, eu ia em todas as áreas e ficava lá conversando com todo mundo. E eu fiz realmente uma pesquisa. Foi meio sem querer, eu acho, mas eu fiz uma pesquisa do tipo, qual as áreas que eu gostaria de trabalhar. Porque eu precisava escolher a faculdade e tal. E a empresa me pagava para cursar engenharia. Pagava acho que metade, se eu não me engano. Então era o caminho tradicional, todo mundo ia cursar engenharia, porque a empresa pagava. Então eu consegui fazer isso em todas essas áreas, entender um pouco o que que faz, como que é o dia a dia e tal. Eu fui entendendo onde que eu me encaixava bem. E aí, claramente, me encaixei bem na equipe de tecnologia,
eu vivia lá dentro, né? Era uma equipe de 5, 6 pessoas e eu vivia literalmente lá dentro. Às vezes ficava a tarde inteira lá conversando com eles, vendo e tal, o pessoal lá mexendo nos sistemas e tal, né? No RP, no CRM, etc, etc. E, e aí eu decidi fazer computação, fui fazer computação e deixei a parte de engenharia do lado, e aí, cara, pedi demissão, né? Minha família quase infartou, porque, tipo, eu Isso ganhava ainda bem pra na época, né? sua cidade lá do interior. Isso ainda lá na minha cidade anterior. Aí pedi demissão, já estava, acho que no primeiro ano de faculdade, e aí estudava em Nossa. Ribeirão Preto, né? Viajava todo dia. Sim, Pô, foi um negócio caótico esse comecinho, sabe? Tipo, mas eu acho que o que é legal falar é que acho que você vai aprendendo, você vai encaixando o que, que funciona, o que, que não funciona. E a curiosidade foi um diferencial, sabe? Tipo, querer entender sim, mais das pessoas, querer entender mais dos cursos, querer entender mais de cada área ali. sim, Então, tipo, acho que a curiosidade e tomar risco, né? sim. Tava muito confortável para mim fazer engenharia e continuar lá. Muito confortável. E aí eu saí, eu larguei um emprego, tipo, bacana, ganhava bem. Pra minha idade, eu ganhava muito bem, né? Sim. É sempre isso, né, cara? Essa É, visão assim. Ô Marquete, tem umas coisas muito legais que você falou, cara. Muito legais. Uhum. Que hoje são valores importantes que a gente busca para trabalhar com a gente, certo? sim, A gente, hoje quando a gente busca pessoas para trabalhar com a gente, né, depois, sei lá, de quanto tempo que a gente tá aqui tocando a empresa, crescendo, a gente procura pessoas com valores que são esses valores que você tinha lá atrás, né? sim, Que eu acho que, ó, por exemplo, hoje alguém que sabe ouvir um não, alguém que sabe, que tem muita humildade mesmo, sabe? De aprender. Acho que, cara, a questão da curiosidade que você falou, isso Sim. é muito importante. Hoje a gente fala que a maioria dos colaboradores que a gente acaba recrutando, enfim, que a gente encontra no mercado, eles não são mais curiosos, cara. As pessoas não sim. têm vontade de buscar alguma coisa Fica só no diferente, mesmo, né? buscar uma informação. E tem uma coisa que você falou que é um valor super agregado hoje, que a gente, cara, tá escasso, certo? Que é você conversar com as áreas de negócio. Então, olha Sim, isso, lá quando você estava começando, você pegou o caderninho, a canetinha, você foi falar com as áreas, sim. você foi entender as dores. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que você já fazia sem nenhum direcionamento, ou se era uma cartilha, Sim. né? E, Foi e meio o sem valor querer. agregado disso, cara, é muito importante. E já É. acontecia, né? Acho que foi meio sem querer. Talvez, não sei se foi 100% sem querer, porque meu pai era administrador de empresas, né? Meu pai tinha trabalhado nessa área, assim, fazia gestão de estoques, controle de produção mesmo. Então, eu tinha muito livro em casa, livro de administração. Então, eu acabei lendo algumas coisas assim e tinha talvez alguma noção, mais ou menos, por ele, né? Ele também empreendeu, também tinha uma consultoria de produção, né? Então, acho que eu acabei puxando alguma coisa disso. Acho que não foi 100% sem querer, teve alguma coisa, mas acho que teve a abertura das pessoas também, sabe? De, tipo, me explicar, sentar e mostrar os caminhos, mostrar o que eles fazem. Acho que não é todo mundo que é aberto assim também, mas eu era um pouco cara de pau, né? De ir lá e Uhum. pedir, perguntar e sentar, né? Dava uma enforcadinha no trabalho para poder, né, fazer isso. Isso ajudou bastante. Inclusive, na área de tecnologia lá, teve um gestor que foi muito diferencial, porque ele falou assim, cara, aqui a gente não tem espaço. Então não adianta você fazer computação, esperar uma vaga aqui que não vai ter vaga aqui, sabe? Cara, ele falou isso pra mim e foi meio chocante, assim, sabe? Eu saí de lá meio chateado, sabe? Tipo, pô, eu queria trabalhar aqui com eles e tal. Era tudo meio que conhecidos, assim, né? Um era meio primo meu, de segundo grau, outro era meio vizinho, era tudo meio próximo, né? E, cara, eu saí de lá meio chateado, sabe? Mas isso foi bom ter a real, né? Saber o que você pode esperar ou não. E, de certa forma, me motivou também depois, cara, a procurar um espaço pra mim em outro lugar, né? Ah, beleza, ali não tem, vamos. E aí fui pra Ribeirão Preto, comecei a mandar currículo pra lá. E aí arrumei esse emprego nessa empresa que fazia software para posto de gasolina. Aí fui morar lá, né?
morava do lado da faculdade, eu trabalhava nessa empresa. É uma empresinha pequena, familiar, e que basicamente era isso. Tinha representação de um software, que eu acho que era de Blumenau, de Santa Catarina, de algum lugar de lá, e revendia lá para manutenção. Então foi tipo a primeira experiência mesmo assim na real, né, com tecnologia, com Sim, programação. Eu fiquei lá algum sim. tempo. Teve um fato lá que foi muito legal, que você vai agregando conhecimento e experiência, que teve um intercâmbio de um alemão comigo. Então o alemão veio trabalhar comigo e, cara, ele chegou, começou a falar de tecnologias que eu não sabia, tá ligado? Tipo, na época, né? E aí fui vendo ele fazer, ele programar, ele, cara, o cara era muito foda, assim. E aí fui abrindo o olho e falei, meu, tem muita coisa a mais que isso, né? Então, tipo, na faculdade era um processo bem lento, né? Sim. E, e aí você vai vendo, cara, tem muita coisa a mais que isso. E tanto é que fui fazer um curso depois de Java. Tava, tipo, acho que primeiro ano de faculdade, ou no segundo no máximo. Fiz um curso de Java em Ribeirão Preto. E falei, cara, eu vou fazer isso que isso é o que o mercado tá usando. Né? Que a galera contrata isso. E eu lembro que, tipo, eu perguntei pro reitor da faculdade, perguntei pros meus amigos da faculdade, ninguém quis fazer, porque, cara, uma hora a gente vai ver isso, né? Uma hora a gente. E de fato não era, porque eu era chato, eu acho. Eu fui no reitor, falei, cara, você vai ensinar Java? Ele falou, não. Vou ficar 4 anos aqui, não vou aprender Java? Não. Ah, então beleza, então eu vou fazer o curso. Fui fazer o curso. E isso que depois foi o gatilho para eu entrar na Compare, que virou a Móvel depois, né? Que eu estava nessa empresa, trabalhando lá, e queria de todo jeito, no, sei lá, segunda faculdade, eu queria ir para São Paulo, para Campinas. Cara, tecnologia é São Paulo e Campinas, comecei que nem um desesperado mandar currículo. Fui fazer umas entrevistas muito doidas, algumas minha mãe não deixou fazer, porque eu era muito novo, com alguma razão, né? Algum bom senso ali, alguém tinha que ter. Mas eu fui parar em Alphaville um dia, fazer uma entrevista em Alphaville, no meio do nada lá. Até o entrevistador, o cara que me falou, ele falou, nem vou te contratar, porque não tem condições, assim, você é muito novo. Como que você vai pagar um aluguel aqui? Onde você vai viver, sabe? Tipo, como você veio parar Pô, aqui, sabe? Eu contei pra o ele cara, a o cara viagem vai que eu ter que fiz. assinar um, o cara vai ter que assinar um seguro, né? Pra É isso. você Um tá lá. termo de responsabilidade. Sei, É tipo isso. E aí contei o rolê, né, pra chegar lá, né? Ele falou, mano, sei. você tá maluco, velho, como você veio parar aqui, sabe? Naquela época que não tinha, né, o Waze, não tinha Uber, essas coisas. Sim, sim. E Quando que é aquela época, assim, em ano? Só pra ficar claro. se eu entrei na Compera 2004, 2005, isso deve ser 2003, foi mais ou menos 2003 que tinha um curso, tinha um evento de computação na Unicamp, que era famoso, eu não vou lembrar o nome agora. E eu vim nesse evento fazer esse curso e tal. Foi bem, mais ou menos nessa época. Entendi. E aí comecei a mandar currículo pra cá, pra Sim. caralho, assim, pra São Paulo, pra Campinas. Aí me chamaram pra Campinas. Puta, eu larguei tudo em Ribeirão Preto. Cheguei pro pessoal lá. Foi até uma situação meio ruim, assim, porque eu tava com a minha carteira de trabalho pra ser efetivado, tá ligado? Tipo, Sim. eu ia, tipo, voltar a ganhar o que eu ganhava antes, né, na empresa, na indústria lá. E a minha carteira de trabalho tava na mesa da minha chefe, entendeu? Nossa, cara, o Aí churrasco eu tava pronto. A família, tava, é meu, vai isso. comemorar agora. É isso, vai gol, bola é quase ali. Aí eu liguei pra ela e falei, meu, tô indo embora. E foi ruim porque, cara, eu tinha deixado de ganhar um salário bom pra ganhar um salário, né, menor, mas com mais futuro, né? Porque eu sabia que na indústria eu ganhava bem, mas se eu ia continuar ganhando bem, o mesmo bem por muitos anos. Uhum. E eu não ia usar o conhecimento de tecnologia da faculdade, né? Então, tipo, meu, vou jogar meu tempo fora aqui, vou fazer uma troca, vou ganhar menos agora para ganhar mais no futuro, né? Tem mais espaço, né, em tecnologia, numa cidade grande. E então eu fiz essa aposta. Na hora da aposta começar a se pagar, eu caguei de novo no negócio, né? E falei, não, quero um pouco mais. E aí eu fiz um teste, era um curso da IBM, no Instituto Eldorado, em Campinas, para trabalhar com mainframe. Cara, totalmente diferente da vida, né, depois. Mas eu
fiz um teste de inglês, passei no teste de inglês e a mulher me ligou na sexta-feira à tarde e falou: Olha, parabéns, você passou no teste, tal, 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 tal. Você pode vir aqui. O curso era do dia à tarde e não ganhava nada, era só o curso. Mas era em Campinas. Aí eu, pô, beleza, daqui uma semana eu tô aí, né? Vou pedir demissão aqui, vou acertar as coisas da minha casa, né? Na faculdade e tal. O aviso E a, prévio não tinha ainda, então você não tava com tinha. com a faca e o queijo na mão, né? Por sorte tinha um amigo meu que estava trabalhando comigo e ele estava um pouco pegando as coisas que eu estava fazendo e tal. Foi um Entendi. pouco da sorte, assim. Legal demais. E aí eu liguei pra mulher, falei que ia sair, tal, tal, tal. E, quer dizer, a mulher que me chamou na entrevista, né, pra fazer o curso aqui, em Campinas, ela falou o seguinte pra mim: Não dá pra esperar uma semana. Você tem que estar aqui segunda-feira. E aí eu, pô, hoje é sexta. Era sexta, tipo, final do dia. Eu tava em outra cidade com o carro da empresa e não tinha Nossa. mais ninguém na empresa. Tá ligado? Tipo, eu ia abandonar, literalmente, assim. Aí liguei pro meu amigo, liguei pro da empresa e tal. Acertei com eles, foi chato, claramente, né? Eles não gostaram de sair assim. É, por sorte tinha esse cara que já manjava as coisas. Cheguei na faculdade, falei com o reitor, falei, cara, tô indo nessa, tchau, tranquei o curso aqui. E fui no orelhão, né? Fui no orelhão, liguei pra minha mãe, mãe, você tá sentada aí, tudo bem e tal? Então, tô largando a faculdade e tal, e preciso mudar de hoje tipo, esse final de semana, preciso mudar pra Campinas. E aí ela quase enlouqueceu, né? Falou, que esse moleque tá fazendo? E, e aí foi isso, aí minha mãe, pô, acabou ajudando, entendendo tudo, né? Acho que não gostando muito, mas entendendo e apoiando, né? A gente fez uma mudança no sábado, fomos para Ribeirão, pegamos as coisas e tal. E no domingo eu tava embarcando de ônibus com a malinha para Campinas, na casa de um tio meu, que me ajudou muito nessa época, né? Porque não tinha nem onde ficar, né? Não tinha nem Airbnb na época. E aí eu fui parar no curso, fiz o curso vários meses lá, e, do, Oh, cu- e desse curso que eu fui parar onde a gente se conheceu, né? Na Compera, na sim, casa lá, nessa demais, loucura né, aí. cara? Não, demais, demais. É que tem várias coisas importantes aqui na sua história. Que eu acho que cara, até anotei umas aqui no Notepad. É, beleza, eu fui te conhecer lá na Compera, eu entrei em 2006 para 2007, eu acho, nem lembro direito, acho que É, 2007. Mas assim, tem coisas importantes, Marquete, que pra mim é muito de. Eu ia até te fazer essa pergunta, assim. Quando você se olha hoje, e quando você olha hoje, o Marquete hoje, e você olha aquele Marquete jovem saindo da cidade pequena, assumindo vários riscos, cara, vários riscos sim, de que às vezes são maiores do que financeiro, que é você sair da sua zona de conforto, você ir pra uma cidade que você não conhece, né, sem uhum, amigos, sem família. sim. Como o, o que tem de igual aí desse Marquete de hoje com aquele Marquete lá no começo, sabe? Pô, que assume riscos, né? Que é inquieto, né? Pô, o cara é inquieto, Gui. O cara é Uhum. inquieto, Gui. Ó, falo com ele já tá outra coisa, já tá tocando outra coisa, já tá puxando outra frente. Mas, cara, o quanto é igual? Porque pra mim tem muitas coisas similares da tua vida hoje, que tá lá intrínseco em ti, sabe? Que faz parte das Sim. suas decisões. É, fala um pouco pra gente disso. Cara, eu acho que é a mesma coisa. Eu continuo inquieto e continuo querendo fazer alguma coisa a mais. Tem alguma coisa, algum traço de personalidade que não sei se é bom ou se é ruim, mas que eu estou sempre insatisfeito. O que é bom, por um lado. Isso acho que veio desde sempre, assim. Minha mãe sempre fala assim, você é fogo de palha, você gosta de toda hora, você quer alguma coisa, você fica inventando moda. Eu escutava isso minha vida inteira, né? Só que de um jeito meio ruim, né? E demora para você entender e formatar isso para uma coisa boa. No começo, eu não tinha muita questão de risco, assim. Nunca pensei muito em riscos. Não tinha muito o que perder, né? Para ser sincero, né? Não tinha grana, não tinha nada. O pior que acontecesse, assim, nessa época toda, e até recentemente, né? Era, cara, acabou tudo, vou pro quarto na casa da minha mãe, entendeu? Vou com o notebook, vou morar de volta na casa da minha mãe, vai ser meio chato pra ela e pra mim, que, né? Que a gente tem as nossas manias. Mas esse era o risco maior, sabe? Tipo, não vou morrer, não vou passar fome.
não é uma segurança ali. Hoje em dia, mais velho e casado e tal, tem toda uma questão, né, da família, com a minha esposa, meu cachorro, sabe? Mas tem umas preocupações que são diferentes, então o risco que a gente toma é diferente. É mais pensado, mais calculado, eu acho, né? Porque afeta uma outra pessoa também. Agora, acho que tem um ponto que é importante e que eu agradeço por alguma coincidência da vida, é ter tido a coragem de ter me esforçado mais no começo. Porque hoje em dia, por exemplo, tem coisas que eu não consigo me ver fazendo, sabe? Não tem mais aquela energia que eu tinha quando eu tinha uns 20 anos, né? É muito diferente. Então, por exemplo, na época da faculdade, eu fui fazer aquele curso de Java, que parecia uma besteira, fazer um curso aqui, sabe? É, e era caro, né? Eu gastei uma grana, tudo meu dinheiro e tal. E o curso era todo final de semana, sábado e domingo, em Ribeirão Preto. Então, a minha rotina era, eu acordava todo dia às 5 da manhã, eu entrava às 6, voltava às 5, pegava o ônibus para Ribeirão, voltava 1 da manhã. Chegava 1 da manhã, jogava um CSzinho ainda, pra, né, dar uma desestressada, ia dormir, acordava às 5 de novo. E aí, no meio Nossa. disso, eu coloquei, nos finais de semana, eu coloquei esse curso. Ou seja, eu continuava acordando, sei lá, 5 horas da manhã, 6, para ir para Ribeirão, que é 80 quilômetros, de ônibus circular e tal. E eu ia fazer o curso e voltava no final do dia, sábado e domingo. Porque eu não tinha dinheiro para ficar, né, no hotel, né, ficar no Airbnb, essas coisas, né? Então eu fiquei tipo 3 meses mais ou menos fazendo isso. Hoje em dia, se eu penso nisso, que eu vou fazer isso por um final de semana, eu já morro já, entendeu? Não tenho mais energia para isso. Então foi bom eu ter gastado essa energia enquanto eu era novo, enquanto eu tinha Sim. essa energia para gastar. Uhum. Hoje, pô, fazer um curso, vou ficar no Airbnb, entendeu? Vou ficar no hotelzinho, né? Vou com o meu carro, vou dirigindo, né? Vou sair do curso, vou jantar num restaurantezinho top, entendeu? Dormir Não vou mais cedo. comer uma coxinha e comer uma esfirra de janta, entendeu? Na rodoviária. Uhum. Então foi bom ter gastado essa energia no começo. Eu acho que Sim. uma coisa que eu penso bastante hoje é, eu tô com 37. A minha energia, o pico da nossa energia, imagino que está entre os 30 e os 40, 45. O pico. Não estou falando que a gente não produz depois. E o pico da nossa experiência está mais ou menos nessa idade também, um pouquinho para frente, talvez. Então, eu acho que aqui dos 35 aos 40, talvez seja onde a gente tem mais conhecimento para não fazer merda, porque eu fiz muita merda também, né? Decisões erradas, coisas assim, que a gente não tem a consciência ainda, mas tinha muita energia. Agora, acho que a gente tem um pouco mais de consciência, sabe como o mundo funciona um pouco melhor, e ainda tem um pouco de energia para gastar. Né? Não tanta, né, quanto nossos 20, mas eu penso um pouco nisso, sabe? Então, tipo, quando você coloca isso num horizonte, pô, vamos fazer agora, entendeu? Sim. Para colher os frutos mais para frente. Então, vamos gastar mais energia ainda nos próximos anos. Sim. Teve um trem que você falou que eu falo pra todo mundo aqui na UAU e eu acho que quando eu fui funcionário também me falavam que, meu, faz do seu trabalho uma faculdade, né? Porque, Uhum, porra, o que você consegue aprender no trabalho, e aí é exatamente o que você fez, pegar um papel em branco e falar com todo mundo, né? Eu lembro quando na Móvel eu fui pro Rápido, e eu não conhecia muito bem as áreas do Rápido e as pessoas. uhum. Eu fiz exatamente isso. Eu marquei na agenda de todo mundo por 1, 2 semanas, eu falei com todo mundo para entender o que Sim, cada um fazia, o que dava para eu ajudar. Cara, sim. você consegue aprender muito, muito quando você olha o trabalho como não um trabalho, né? Você olha o Uhum, trabalho, porra, como que eu consigo aprender aqui? E tipo, a Móvel para mim foi uma escola. A própria sim, Solvay, né, Andrezinho? sim, Foi uma escola em determinados sim. pontos ali. Então, você consegue aprender muito, muito quando você vai além também, né? Eu acho que tem que ficar muito claro pra galera que, eu quero ser bem sucedido. Tá, então você tem que ir além, né? Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, alguma coisa diferente você precisa fazer. E aí eu acho que isso é sensacional, porque além de você começar a ficar conhecido na galera, você vai ter bagagem pra quem sabe um dia ter uma ideia e resolver o problema de alguém que, porra, tá lá no outro Sim, canto, né? Isso é sim. muito, muito legal. Sim. Sim, sim, total. A Eu- Móvel foi uma escola também, né? Porque quando eu entrei lá também era pequeno. Você acaba tendo acesso. Eu adoro empresa pequena, né?
Porque é Uhum. pouco isso, né? Você acaba, eu gosto de mexer um pouco em tudo, né? Então, eu gosto um pouco de produto, um pouco de tecnologia, um pouco de marketing. E eu, pelo menos no meu perfil, eu acredito muito em agregar sinergia entre essas áreas. Porque hoje em dia tem muitos especialistas em marketing, muitos especialistas em tech, muitos especialistas em produto, mas poucas pessoas que estão conversando, entendendo cada um deles, né? Gerando essa sinergia. E uma empresa pequena, que nem a Compare, quando eu peguei na época, era isso, né? Você sentava do lado da pessoa que cuidava de marketing, quando tinha, às vezes não tinha também, né? Todo mundo fazia um pouco de tudo. E você poder ter um pouco dessa, ser um pouco, não acho a melhor palavra, mas ser um pouco intrometido, sabe? Cara, por que você está fazendo isso? Me explica por que você está fazendo isso. E, claro, de um jeito, né, sem Sim, querer ser chato. Porque, cara, eu vejo que muita gente hoje em dia sai da faculdade, começa a trabalhar, não tem a bagagem ainda e, e acha que tem, né? E o mundo, pelo menos, eu fiz várias faculdades, posso falar, né? Tem várias faculdades no currículo, incompletas e completas. Mas a faculdade é muito distante do Da trampo, vida do mundo real, né? real mesmo. É. sim, E geralmente a pessoa tem um olhar bom, mas que é muito centralizado no problema. E aí quando sim, você olha um pouco mais macro, você fala, puta, sei lá, tecnologia. O teu problema não é fazer essa página aqui, entendeu? O teu problema é quem vai usar, é o produto, é o marketing, é outra parada. Você tá falando de peso ou de sim, menos, né? Então acho que essa curiosidade aí ajuda bastante. Está num ambiente que deixa, né? Eu ia fazendo um pouquinho aqui, o pessoal deixava, fazia mais um pouquinho aqui, o pessoal deixava, né? Então, tipo, sim, eu fui meio que ocupando um espaço, aí falando da Compera, né? Falando da Móvel, ocupando um espaço pela curiosidade, porque eu ia me enfiando ali no meio, ia tentando ajudar, ia conversando com as pessoas e tal, meio sem querer, né? Não era uma coisa estruturada, mas é isso. Conhecia pessoal de marketing, conhecia pessoal de produto, sim, tecnologia, você vai conhecendo as pessoas por trás, né? Isso é bom. sim, sim. Eu acho que, ó, tem acho que um elemento importante também que pra mim e pra vocês acaba sendo a mesma coisa, que assim, a gente tem que se desafiar, né? Porque a gente vem de uma situação que a gente não tem opção. Então, quando você não tem muitas opções, qualquer opção é muito, né? Então, sei lá, é, acho que eu trabalhei um pouco com marketing com o Gui, com vocês, assim, ó, falando daqui um pouco de fora, assim, uma visão de vocês. Para mim, eu acho que sempre acho que um gol, assim, muito legal de vocês, que era assim, é, vocês buscavam alguma coisa, entendeu? Então, o Gui lá, quando a gente trabalhava junto, na Solvia, ele não era só fazer o dashboard no Tableau, entregar e esperar o próximo job. Não, vou descer lá, conversar com o dev, ver o que eu posso melhorar, ver o que eu posso fazer. E o Marquete também nas nossas 300 coisas que a gente fez junto. Mas eu acho que assim, e aí eu queria conectar, fazer uma pergunta para ti, sabe? É, você chega aqui em Campinas, legal. É como se fosse assim, né? Morei fora, morei na cidade fora. O começo de adaptação é super complexo, né? Por mais que você seja um cara descolado, seja um cara pra frente, que você vai lá numa padaria e senta e começa a conversar com as pessoas, enfim, né? Que eu acho que não era assim no começo. Você não chega, você não tem esse perfil Nem hoje, e não é? ninguém tem aqui. Todo mundo foi destravando com o tempo, né? Cada um. Mas assim, eu queria que você comentasse, olhando já esse ciclo pra cá, né? Que daí vem um ciclo de novo, que pra mim você vai contar um pouco, tem muito a ver lá da empresa. Você entrou na Compera, que era móvel. Você já foi falando, aí você falou com os caras de tech, depois você falou com os de produto, de repente você tava em São Paulo, entendeu? Mas conta um pouquinho disso, assim. Aí vem um ciclo que você fala, cara, tô em Campinas. E eu imagino que pouquinho tempo você falou, qual que é o próximo passo? Não é aqui em Campinas, é o próximo passo. Pra mim tá muito nisso, tá muito na personalidade, mas como que foi depois essas decisões mais maduras aqui, que você já estava em Campinas, que você falou, agora eu vou pra Monte Alto uma vez por mês, e talvez no Natal, Ano Novo, que agora eu sou campineiro, eu sou uma cidade grande. Cara, engraçado que eu vou falar a real, né? Eu sempre odiei Campinas, cara. Sempre. E eu mudei 3 vezes para Campinas. Eu fui e voltei 3 vezes. Pô, o começo foi. Não tinha, acho que é um pouco que você falou, não tinha muita opção, sabe? A limitação, você tem uma grana curta, eu ganhava muito pouco. Quando eu comecei em Campinas, eu ganhava mesmo que eu ganhava em Monte Alto, na indústria, tá ligado? Tipo, era a mesma coisa.
Mas assim, tipo, eu não percebia isso muito como sofrimento, que foda e tal. Pegava 2 ônibus, 4 ônibus, foda-se, sabe? Não me incomodava tanto assim. Claro que era chato esperar, era chato os ônibus lotados, aquela coisa toda. Mas eu não lembro disso ser um negócio que incomodava, assim, sabe? Não estava muito preocupado com isso, eu acho. Quando eu entrei na. Eu saí do curso, né? Tava fazendo curso todo dia à tarde, completamente maluco, porque eu ficava num apartamento todo branco, que a gente chama de Pombal, né? Carinhosamente ali na Avenida 1, ali na Barão Geraldo. E, cara, comendo piscina hoje, literalmente. E essa época foi uma época muito foda, assim, de cabeça, sabe? Eu não tinha muita essa noção, assim, mas hoje eu tenho um pouco mais clara, porque eu ia fazer o curso à tarde, e de manhã e à noite não tinha nada para fazer. E não tinha grana para fazer nada, e tava lá, era miojo todo dia, almoço e janta. Até eu comprar meu primeiro computadorzinho, comprei um notebookzinho usado, assim, então eu conseguia usar a internet, conseguia me distrair um pouco. Porque não tinha televisão, não tinha nada, tá? Não tinha videogame, não tinha nada. E o que me marcou muito, cara, foi um pouco assim, tipo, nem tanto por mim, mas a minha mãe foi lá me visitar, né? Ela veio de ônibus e tal, e foi me visitar lá, ela viu, né, um apartamento e tal. E eu tava ok, sabe? Meio chateado, mas tava ok. E ela saiu de lá chorando. Do tipo, meu, que você tá morando aqui, nesse lugar, sozinho, sem grana, foda, sabe? E aí eu comecei tipo, correr mais atrás, sabe? Parece que, querendo ou não, isso influencia de algum jeito. E aí comecei a procurar mais trampo, com mais afinco, assim, arrumei um trabalho lá num software. Essa é muito longe, era na Pedreira do Chapadão. Tipo, eu saía de Barão, ia pro centro, Pedreira, e voltava à noite, umas 11 da noite. E aí fui trabalhar na Compera. Então eu saí dos mainframes, né? Que eu fazia o curso de mainframe. E saí do mainframe e fui trabalhar com celular, né? Na época do WAP, né? Que tinha. Verdade. O mainframe era não sei quantos terabytes, né? E no WAP era alguns bytes que era para trabalhar. É, cara, eu acho que ali mudou muito, assim. Quando eu entrei na Compera ali, os primeiros dias, assim mesmo, eu cheguei totalmente virgem, sabe? Tipo, roupa tudo errado, uma roupa meio social, sabe? Meio tosca, assim, meio, tudo roupa meio emprestada, né? Nem era minha, nem tinha comprado. Ali os primeiros dias que mudou, sabe? Que você fala, caraca, velho, isso que é muito da hora. E aí comecei a trabalhar, e comecei a ver e comecei a mexer mesmo com programação mais a sério, sabe? E aí tinha o pessoal, gente boa do lado, que todo mundo me ajudava bastante, me ensinava. Isso foi o gás e fez eu esquecer de tudo, entendeu? Não importava, realmente não importava muito quanto ganhava, não importava muito nada disso, sabe? Mas tinha um ambiente bacana e as pessoas me ensinavam as coisas. Então eu tava, pô, feliz da vida, sabe? Até meu primeiro, pô, a primeira pessoa que sentou comigo e começou a me ensinar alguma coisa foi o Panhan, né? O Daniel Panhan, tá lá até hoje, um asset, né, da moto. Sim. Cara, aí você começa a ver isso e aí, pô, mudou totalmente a chave, entendeu? Até eu aprender e ficar confortável, me estabilizar e tal, demorou ali alguns anos até, tipo, você olhar e falar, puta, quero mais agora preciso de mais. Então demorou um pouquinho. Eu lembro que você falou de roupa social. Não sei se você vai lembrar, André. A primeira entrevista que eu fui na Solvia, eu fui de camisa, calça social. A galera me zoou, achou que eu ia tomar o emprego deles lá, ia assumir o negócio. Eu tava lá todo socialzinho. Não sabia também, né? Como primeira entrevista de emprego, acho que todo mundo Mas, deve passar por é. isso. Cara, mas eu acho que isso é uma coisa muito. Ela é para todos os cenários. Vou te falar, hoje, você tem uma reunião hoje, lá com uma empresa, sei lá, em Brasília, muito grande e tal. Você sabe como ir nessa reunião? Você sabe como se portar nessa reunião? Não, cara, acho que assim.
E eu tava colocando um ponto aqui que acho que vale para todo mundo, até o Gui também falar, só o Marquete aí falar mais um pouco, mas assim, tem uma coisa que pra gente acho que é muito importante, que é o acesso, né? Quando você começa a ter acesso às coisas. Então, uma coisa é o acesso que você tem lá na sua cidade pequena, uma coisa é o acesso que você tem aqui, uma coisa é o acesso que o Marquete está tendo na Itália, né? Um acesso é que o Gui está tendo agora, encontrando, né, vários conselheiros aí, uma galera que está trabalhando com você de advisor. Isso é muito legal, porque eu sempre falo assim, o corporativo, para quem aproveita bem, ele te mostra caminhos que você nunca imaginava. Eu até brinco Sim. aqui, né? Essa semana, recente veio uma menina de Palmas, uma dev nossa, engenheira de software e tal. Ela veio de Palmas pra cá, e aí conversando com ela, ela falou assim, cara, a empresa me deu um acesso, eu tô lá em Palmas, pô, tipo, eu tenho né, eu tô dentro da minha família lá, tal, mas assim, é, o acesso que eu tive de pegar um avião, sabe? Vir para Campinas, conhecer Campinas, é tipo, é a mesma coisa se a gente for lá para o Google, conhecer o Google junto com umas pessoas, entendeu? Tipo, o meu sócio que tá lá em Israel essa semana. Ele e o nosso head de engenharia foram para Israel lá em Tel Aviv. Tipo assim, esse acesso ele é o mesmo do que a pessoa que veio para Campinas. Então eu Sim. queria que vocês falassem um pouco, porque né, essa pulada e essa inquietude, vai lá, tipo, também te dá uns acessos, algumas coisas que eu acho que vai também. É um combustível, né? Sim, eu acho que é o que vai abrindo as portas, né? Porque você, cara, meu conhecimento era limitado, né? Claramente. Eu não conhecia ninguém de tecnologia, sabe? Pra, tipo, abrir as portas e falar, é assim que funciona. Aí quando você sai de Monte Alto, chega em Ribeirão Preto, tem alguma coisa de software, você entende alguma coisa, a tua cabeça expande um pouco, né? Até então eu nunca pensava, tipo, de ir pra fora, nem imaginava, assim, sabe, essas coisas. Depois fui para Campinas, aí você abre mais. Aí comecei a trabalhar com o pessoal do Rio, né? Fui morar no Rio também, um ano lá. Cara, aí minha cabeça, puf, explodiu de novo, né? Aí volta para São Paulo, a cabeça explode de novo. Aí você vai aumentando o leque de coisas que você fala, puta, tem mais lugar que eu posso ir. Posso ir pra cá, pra cá, pra cá, sabe? Você começa a ter um pouco mais de portfólio, né? Pra ver os Sim. sonhos que você quer. Mas aí eu acho que é muito porque você, desde criança, era curioso e queria entender mais as coisas, né? Porque tem muita gente, a gente pode citar, nosso próprio convívio, assim, tem várias pessoas que têm as mesmas oportunidades, mas para ela, não, eu tô tranquilo aqui. Sim, Não tem certo ou errado, mas sim, eu acho que o tamanho da sua curiosidade, o tamanho da sua vontade de querer entender mais é meio que proporcional ao, falar, ao sucesso, talvez, ao quanto você consegue alcançar, né? sim, sim. Eu acho que tem um fator importante que é assim, a partir do momento que você conhece alguma coisa, vocês já devem saber, né? Você conhece alguma coisa, desbrava aquele acesso que você não tinha, e aí depois você já se acostuma, não é? É muito assim, muito rápido. Ah, né? Eu Sim. lembro a primeira vez que eu fui na Zona Sul de São Paulo. Cara, na Zona Sul de São Paulo. Eu lembro que eu fui no shopping Vila Olímpia, eu acho, ou fui no Morumbi, um dos dois. Eu fiquei 5 horas no shopping. Fiquei andando no shopping, cara. Fiquei andando pra lá e pra cá, Sim. sentava, Eu né? também. Na época Eu não fui no tinha JK, eu celular, falo, caralho, olha esse negócio né? Ficava aqui. andando, 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 saía, voltava. Nossa, lembro de dar a volta, assim, pra conhecer, falar, cara, eu conheci, dei a volta. Umas coisas que tinha do lado. E aí depois você foi de novo, já não, você já foi só almoçar, depois terceira vez. Aí, né? Então, acho que o acesso é importante para a gente que gosta de coisa nova, que gosta de buscar desafios, né? E Marquete, e depois, né, cara? Sei lá, já conectando o Marquete é, mais velho, que se enfiou num monte de coisa legal, num monte de risco, num monte de coisa que não deu certo. E aí, fala um pouco pra gente, sei lá, da última década, pode ser, sei lá, que daí começa a ficar a brincadeira mais séria. Não dá pra Sim, cara. dividir em quatro a luz e água. Agora a É, conta de água e luz é só sua agora, cara. é. E conta pra gente também algumas decisões erradas, né, que você tomou aí, que te fizeram pensar e tomar outro caminho, porque acho que é legal. Isso gera, sei lá, todo mundo tá errando É, o tempo todo.
Cara, vou tentar puxar um pouco pelo lado de empreendedorismo, porque eu acho que é um pouco do assunto aqui. Coisas erradas tem um monte, dá pra gente gravar aqui várias. Eu acho que tem mais errado do que certo, né? O, cara, eu tava na Compera ainda, né? Não tinha já tinha virado móvel, ou não tinha, não lembro. Eu tava meio confortável lá, e é engraçado que eu tava lá e tinha sempre um projeto paralelo. Sempre tinha uma ideia, uma coisinha que eu queria fazer e que eu fazia para testar e tal. Isso, de certa forma, é, não me distraiu do meu negócio principal, né, do meu trabalho, mas era sempre um playground para eu brincar e aprender coisas que talvez não estivesse aprendendo no Uhum. trabalho. Porque o trabalho, às vezes, tem uma parte meio maçante, né, né, uma época que você tipo, não aprende muita coisa, uma época que você aprende, e uma época mais estável, né? E eu usava esses projetos um pouco para me satisfazer, né? Para testar coisas diferentes e para brincar com outras coisas. E aí eu tinha justamente umas ideias que eu queria fazer umas redes sociais corporativas na época, uma época meio pós-Orkut quase. Existia inclusive uma empresa que fazia uma coisa meio parecida nos Estados Unidos, que já era um pouco grande, eu acho. E aí eu tava com um produto na Compera, e aí eu falei, cara, eu vou sair e vou criar só uma empresa disso. E aí, acho que a primeira coisa errada, né? Colocar vontade acima do planejamento, né? Colocar essa inquietude acima da razão, assim, né? Porque, querendo ou não, para mim foi o seguinte, eu quero empreender, vou empreender. Vamos. Cheguei lá e pedi demissão, basicamente. O pessoal da Móvel, da Compera, o pessoal da RH lá, Caraca. escutou eu pedir demissão 10 mil vezes, né? Eu tava acostumado. Toda semana, a Marquete veio pedir demissão de novo. Que chato. E aí cara, vou fazer, tá ligado? Mas assim, zero estruturado. Eu tinha guardado uma grana e tal. Tinha uns projetos que eu ia fazer para ganhar uma grana, né? Uns freelancers, umas coisas com os amigos e tal. Mas, cara, muito fora do real. Tipo, não tinha contrato, não tinha de fato uma grana que tivesse um fluxo de caixa para eu criar outra coisa, né? Inocentemente eu falei, vou fazer um puto produto legal, né, na minha cabeça, vou fazer um puto produto legal, eu sei programar, vou programar, faço. Daqui a pouco está dando dinheiro, vou conseguir pagar minhas contas, né? Muito engano. Pedi demissão. Isso foi um, uma época um pouco marcada no mundo, né? Porque foi o auge da crise americana, né? Em 2008. O mundo estava pegando fogo e eu estava pedindo demissão para empreender. Falei, epa, eu vou empreender. Nossa. Eu lembro que eu pedi demissão, tipo, pô, um mês depois, no máximo, a Compera cortou uma galera, reduzir custos e tal. E, cara, e eu tentando fazer as coisas. Tudo que eu tinha, tipo, para acordado foi por água abaixo, porque não tinha contrato, era, né, zero. Então, eu comecei a fazer e já deu errado, já, né? Já percebi que deu completamente errado. E aí não tem como você trabalhar e criar e empreender sem grana, essa é real. Parece uma coisa meio boba, né? Mas é real. E sem grana e fazendo dívida, né? Então, tipo, cara, eu fiz muita dívida. Eu fiz tanta dívida que eu não abria nem o Itaú para ver, sabe? Tipo, eu sabia que tinha um buraco lá, mas eu não abria para ver. Porque eu precisava estar calmo o suficiente para trabalhar e fazer alguma coisa. Precisava gerar grana, precisava fazer alguma coisa acontecer. E aí a gente começou a mudei a ideia do projeto e tal, comecei a fazer consultoria para outras empresas, comecei, cara, fazer o que aparecer na frente, entendeu? E para conseguir pagar as contas e voltar à vida, entendeu? Voltar a respirar e tal. Porque, tipo, quando a gente trabalha um pouco empreendedorismo um pouco criativo, né? Então, uma parte lógica, uma parte criativa, mas os boletos chegando e você endividado, cara, teu lado criativo vai pro saco, entendeu? Não tem como você, né? A E eu achava que esse preocupação, não. né? Tudo, o É, estresse é a complicado. pressão, né? Uhum. Então, cara, isso foi muito sério mesmo, assim. Eu demorei. Eu fui para Portugal depois, fui abrir uma empresa lá e tal, mas eu já estava ganhando alguma coisa, eu tinha já alguns clientes na minha empresa, chamava Bondix,
Então tinha uma fonte de renda já, isso depois de alguns meses. Mas, cara, mesmo assim, sabe? Tipo, a dívida eu fiquei acho que uns 2 ou 3 anos pagando essa dívida ainda. Ou seja, isso me afetou, né? E não é só questão da grana, de ter grana ou não ter grana. É questão que a grana, querendo ou não, pra gente empreendedor, te dá a liberdade de fazer outras coisas. Te dá liberdade para empreender, liberdade para você não estar no emprego fixo ali, né? Uhum. Então, foi difícil demais essa fase, que, cara, você tem que abaixar a cabeça, pegar o seu ego, colocar no bolso, literalmente, e falar, agora é a hora de pagar minhas contas. Vou trampar qualquer coisa que seja. Preciso pagar as contas. Aí você guarda o ego, coloca na gavetinha ali e tal, fala, foda-se empreender, preciso me estabilizar de novo. Aí você se estabiliza e tal, trabalha, faz o que precisa fazer. A gente é muito adaptável, sabe? Eu acho que a gente pode tomar um puta tombo, vai ser chato, muda muito o psicológico nosso, mas a gente se adapta, tá ligado? Sim. Ah, não era o plano, mas a gente vai se adaptar. E para poder voltar depois. E aí foi isso. Aí, putz, aí voltei a trabalhar na Mobile depois de algum tempo. Fiquei pagando essa dívida por muito tempo depois, muito mesmo. E Hum, cara, fui empurrando o problema para frente, entendeu? sim, sim. Paguei e tal, negociei e comecei de novo depois. Então, voltei para estabilidade, né? CLT, não sei o que, aquela coisa toda. Tive um ótimo tempo na Mobile de novo e aprendi bastante, viajei bastante, conheci muita gente, conheci muita coisa. Eu tive a oportunidade de novo de fazer muita coisa que eu queria fazer porque eu propunha e eu também ficava enchendo o saco da galera lá Sim. para empreender de novo depois. Então, na segunda vez que eu fiz o live shop, que foi o e-commerce lá ao vivo, que eu errei em outras coisas, né? Eu errei no timing absurdamente, errei em outras coisas. Mas na questão de grana eu já estava mais organizado. Eu tinha guardado uma grana certa, eu tinha já uma ideia clara, assim. E isso foi muito certinho, sabe? Tipo, eu falei, cara, tem 1 ano e meio para fazer isso acontecer, entendeu? Claro, ainda fazendo consultoria outra aqui, mas consegui cumprir o planejado. Então, Sim. errei numa coisa nova, né? Não errei na coisa que eu já tinha errado antes. Acho que isso é Até legal, né? ganhar. Porque só pegando um gancho aqui, tipo, mesmo você batendo cabeça, errando, ficando endividado, você ainda assim nunca desistiu, digamos assim, né? Sempre que dava, você fala, não, agora eu vou conseguir chegar até aqui para eu conseguir empreender de novo. E assim vai indo, né? Isso é muito Sim, legal. eu acho que não foi uma coisa planejada, né? Tipo, eu tava na Mobile, tava feliz lá meu, eu tenho uma gratidão enorme, assim, né? Eu aprendi demais. E eu trabalhei em quase todas as áreas. Eu trabalhei no B2C, no B2B, eu fiz um monte de coisa. Eu só não trabalhei na contabilidade e no financeiro. O resto, eu fiz um monte de coisa. Que pena, né? Não, graças a Deus, né? Porque eu não sou o Mas cara é, das contas, se né? aprender da grana, entendeu? Ah, sim, isso era bom mesmo. E, e aí, quando eu vi que tinha alguma coisa no radar que. Porque na minha cabeça a tecnologia tem alguns ciclos que são meio parecidos. Então tava voltando outro ciclo, outro tipo mudou um pouco o comportamento, apareceu uma tecnologia nova. Então, olhando para o mercado, tem as coisas que são específicas de um mercado, mas tem as coisas macro, né? Sei lá, mudou uma lei, vai permitir novos negócios, mudou uma tecnologia nova, o 5G vai permitir outros negócios. Então, tem um ambiente macro que influencia no ambiente micro. E aí, tipo, a questão do live streaming, a questão de que não era uma coisa assim tão utilizada, né, antigamente. Os celulares, hoje os dados são mais baratos, né? Então você pode ter um pré-pago o cara que está no ônibus pode estar no pré-pago vendo um vídeo ao vivo, não é mais que nem era antigamente, né? Antigamente isso Uhum. era, né, muito dinheiro. Então, cê- eu olhei essas coisas e falei, pô, isso eu quero fazer. Eu quero testar fazer, né? Tinha visto, né? Tinha ido para a China, tinha visto também isso funcionar lá e falei, cara, eu vou gastar minha energia aqui nisso para ver se dá certo. Tinha umas ideias de como sair, ou como fazer o negócio acontecer, mas já fiz uma coisa mais estruturada, uma coisa um pouco mais organizada, assim. Que deu errado também, né? Tinha um investimento que era para chegar e não chegou, tinha data e tudo e não chegou. Cara,
Aí, beleza. Novamente, coloca o ego embaixo do bolso, né? O André viu muito de perto essa situação, né? Sei. O André foi lá no meu último dia, eu tinha um escritório alugado, uma salinha que fazia as transmissões, né? Tinha um fundo verde e tal. E o André foi lá no último dia, que ele estava fechando o escritório. Cara, aquele dia que o André foi lá, eu cheguei em casa e fiz um trabalho, cara. Sentei em casa sozinho assim, falei, cara, guardar o ego de novo no bolso, preciso voltar. Não estava endividado, que é a parte boa, né? Mas tinha gastado a grana que eu tinha me comprometido, para ter o tempo, né, de fazer, porque, Uhum. cara, precisa de grana, tá ligado? A gente, para criar um produto, né? Pô, eu sei fazer, não sei o que, tal, tal, tal. É o seu tempo, né? É o seu dinheiro, pessoa física. Você precisa colocar um dinheiro em alguma coisa, em alguma área, se é marketing, alguma coisa que você tenha que gastar, então não tem muito jeito. E aí, putz, voltei a fazer consultoria, já fazia alguma coisinha ou outra. E aí fui chamado para trabalhar na Levante, lá para ser sócio da Levante, que é no mercado de investimento. Cara, eu tava com o ego no bolso já guardado, né? E falei, pô, uma área nova, consegui ter um. É uma coisa que o dinheiro traz, entendeu? Que eu não tinha essa visão muito clara. Eu consegui, com um pouco de dinheiro guardado, eu consegui escolher, entendeu? Ter essa questão de escolha é muito difícil, sabe? Porque eu pude olhar para outras empresas, eu estava fazendo consultoria para algumas, eu fazia tipo um trial, né? 3 meses de consultoria, sem cancelamento, sem multa, sem nada. Se der certo, a gente pode conversar uma proposta formal. Então, pô, eu tinha 3 meses, dá tempo de você conhecer a empresa a fundo, como os sócios funcionam. Pô, dá tempo de você conhecer muito bem os problemas reais da empresa e saber o que você pode ajudar. E aí eu tive esse tempo para conseguir. Então eu fui na Levante, fiz a consultoria com eles e aí decidi a gente depois ficar. Então eu vi que tinha um produto, tinha, pô, gente querendo comprar, tinha bons reviews de clientes, consegui entrar mais a fundo. E isso para quem está empreendendo é foda, assim, né? Se conseguir ter esse tempo para dar uma respirada. E, Sim. cara, a maioria das pessoas não tem esse tempo. Fui mandado embora hoje, amanhã preciso arrumar um emprego. Entendeu? O salário do mês que vem preciso pagar as contas. Então isso ajudou bastante, né? E aí passou esse tempo de Levante, fiquei na Levante aqui 3 anos e meio, mais ou menos, com marketing, tecnologia e tal. Até eu sair agora, faz uns 5 meses, mais ou menos, que eu saí para vir aqui para Itália. Estou fazendo cidadania, essas coisas. E o que você tem agora de próximos passos? Vai dar uma sossegada por um tempo? Vai voltar aqui morar em Campinas? O que você está pensando? Cara, não, hoje eu tô com um sócio da Chefs Group, que cuida da parte de CX, que na verdade é tecnologia e produto. E aí, novamente, empresa pequena, começando, com um produto bacana, onde eu consigo agregar bem na parte de tecnologia e produto. Começando mesmo, assim, né, de ter uns 2 anos sem empresa, mas do ponto de vista de tecnologia e produto ainda tem bastante coisa para fazer. Cara, a minha ideia é continuar por aqui, continuar na Europa. Eu quero ter esse desafio de tentar construir alguma coisa aqui. Essa inquietude, né? Porque, cara, eu tô vendo aqui o mercado, né? Conversando com as pessoas, se vendo as pessoas no dia a dia, né? Como que as pessoas funcionam, onde elas gastam dinheiro, como que a vida funciona. Esse acho que talvez seja o próximo desafio, assim, criar algum produto ou criar alguma coisa aqui que, que aqui não tem muito jeito, aqui você tem que fazer para a Europa inteira. Ou você é obrigado a pensar global, sabe? O Brasil tem um pouco de conforto, né? É Não que muito seja fácil, grande, mas né? Você consegue. você faz um produto no Brasil, você cria uma empresa Uhum. gigantesca, né? Aqui você, na Itália ou em Portugal, praticamente qualquer país, tem que começar desde o primeiro dia pensando em ser global. E aí, puta, vários idiomas, hábitos diferentes, consumos de forma diferente, meio de pagamento diferente, que eu nunca escutei falar. Portugal funciona muito bem multibanco, aqui na Itália já é outro sistema, não tem Pix, entendeu? Então, tipo, a própria cultura entre os países, apesar de serem muito próximos, se a gente achar às vezes que é muito parecido, é muito diferente. Então, acho que esse é o próximo passo, assim, tipo, conseguir criar alguma coisa
num ambiente complexo desse, assim, né? Acho que esse vai ser o próximo desafio. Vamos ver. Eu acho que e usar os atalhos, né? A gente Sim. ganha muito. A gente conhece muito o mapa, né? Às vezes você pega assim de cima no drone, né? Olha o mapa como um todo, a gente já sabe encurtar, né, alguns caminhos. A gente já consegue navegar por caminhos que antes a gente batia, né? Batia a cabeça ali na parede, agora você consegue, já sabe que por Sim, aqui funciona mais ou menos. E sim. ter sempre É, a humildade, né? Sempre a humildade de saber é, que, cara, vamos começar, a gente vai aprender muito, cenários é, desconhecidos, a gente tem que entrar com muita humildade, né? é. Eu acho que tem alguns pontos que a humildade com certeza. Eu falei aqui 2 pontos que eu coloquei o ego no bolso ali e tem que fazer Uhum. isso constantemente, de Sim. readaptar e falar, cara, não sei, preciso aprender. Eu acho que a gente pode pedir ajuda para as pessoas, né? Essa iniciativa aqui é um pouco para compartilhar essas coisas, histórias, etc. Mas eu acho que é importante você não jogar de inocente, sabe? E conforme mais você aprende, mais você bate cabeça, mais você entende como as coisas funcionam, sabe? Não é uma linha clara e reta e óbvio entre tudo. Muda as pessoas, muda o mercado. E acho que é importante você saber jogar isso, sabe? Que nem tem a ver com tecnologia, o produto, etc. Mas tem a ver como o mercado funciona, sabe? Pô, vou captar investimento. Por que o cara vai dar dinheiro para mim? Ah, ele tem uma ideia genial. Pô, bacana. Todo mundo tem 10 mil ideias geniais. Mas você consegue executar essa ideia? Por que que você vai executar essa ideia e não o outro, né? Eu já cometi muito esse erro, né? Pô, eu vou criar um produto de contabilidade, sabe? Eu vou criar a conta azul. Cara, eu sou zero cara para criar conta azul, entendeu? Não adianta, eu vou ser inocente, eu vou lá e vou apanhar, né? Vou apanhar em todos os aspectos, no produto, no investidor, em atração de time. Então, não sou o cara para fazer isso. Então, acho que você só consegue essa casca batendo cabeça, Uhum. tentando mesmo e ralando com mínimo coisa, com mínimo esforço não, mas gastando de uma forma inteligente e pedindo ajuda, conversando com as pessoas, tentando entender como que funciona, experimentando e testando, né? O famoso errar rápido, essas coisas, né? Sim. Gastando o mínimo de dinheiro possível, né? Claramente. Então, eu acho que se você conseguir dar um passinho para trás, tentar olhar um pouco mais da visão um pouco mais macro, né? Para tudo, né? Pô, eu tenho uma ideia, por que que eu vou fazer, onde eu vou conseguir dinheiro para fazer isso, quem vai fazer isso junto comigo, né? Eu errei muito nisso. Sempre fiz praticamente tudo sozinho, né? Tive um monte de sócio, um monte de coisa, mas tentava fazer as coisas sozinho. Cara, muito difícil, muito difícil. Até mentalmente falando, absorver toda essa carga de trabalho. Porque tem mais família, tem mais seus problemas pessoais, tem mais tudo, né, para fazer. Então você tentar aprender um pouquinho de tudo e conversar e estudar um pouco por cima, Sim. né? Cara, ajuda bastante. É. Sim. Eu acho que até o Gui pode falar aí também. Mas assim, acho que, pô, no cenário que a gente tá, né, com as mudanças, né, pô, eu conheço, eu sei, acho que é a palavra, cara, é o caminho mais errado, né? Então, você Sim. poder usar, assim, sempre os seus atalhos, mas principalmente quem tá começando agora, não, eu tenho, tô pronto, produto, pá, cara, as coisas mudaram, as coisas, o usuário tem muito poder agora, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Vai lá, Gui. Uhum. Acho que é aquele. Tem uma pesquisa que chama efeito Dunning-Kruger, né? E basicamente constata que quanto mais você vai tendo de experiência, mais você vê que você precisa aprender mais, né? Então é exatamente isso. Eu acho que no começo é muito fácil você achar, puta, aprendi a fazer uma função em Java, agora eu sei dominar o mundo. E aí Sim, não, Sim, né? Você não sabe sim. nada, né? E eu sim, Cara, acho que total. então, pra fechar aqui, eu anotei uma frase que, pelo menos pra mim, define muito de tudo que você já fez e passou, que é basicamente o maior risco que a gente tem é não assumir nenhum, né? Então, sim, ficar na mesmice ali, ficar fazendo a mesma coisa sempre é o nosso maior sim, risco, né? De não dar a cara, de não correr atrás, de não levantar, porque a gente vai cair várias vezes, mas a gente tem sim. que levantar sempre uma a mais, né? Então, acho que essa frase define muito de tudo que você contou, pelo menos pra mim até agora, né?
Não, e saber identificar, né, um problema e bater de frente com ele, né? Às vezes você tem uma, sei lá, você tem uma empresa que tem uma fórmula mágica, tá dando super certo. Aí para de dar certo. Aí o ser humano, não estou falando ninguém especificamente, mas o ser humano tende a tentar tirar a culpa dele. Sim, Não, porque o mercado é assim, porque tá ruim, e porque não sei o que e tal. Cara, beleza que é assim. Mas o que que você está fazendo, entendeu? Pega o problema de frente, entendeu? Olha para ele e, cara, alguma coisa preciso fazer, entendeu? Independente se você está numa empresa que o negócio está andando mal, ou se você, pô, minha ideia, nem tirei ela do papel, ou meu emprego tá ruim e eu quero mudar alguma coisa, você tem que olhar para o problema de frente com honestidade, né? Com honestidade, com sinceridade, com ego, né? Bem equilibrado, né? Tem uma frase que, você está falando de frases, tem uma frase que eu guardo desde pequeno, que é só sei que nada sei, que é é, vem da filosofia e tal, mas que te coloca um pouco num lugar de tô sempre aprendendo. Porque mesmo que você acerte muito uma coisa, aquilo muda depois, né? A tecnologia hoje em dia, então, muda toda hora, né? Então é bom você estar sempre num lugar meio incômodo, de, cara, preciso procurar mais alguma coisa e ver se o que eu estou fazendo está certo de verdade, né? sim. É difícil, você está toda hora Sim, meio incomodado, né? sim. E a gente vai falar muito mais, o Marquete vai falar muito mais, o Gui vai falar muito mais. A gente, né, a gente vai trazer aqui alguns convidados, pra gente falar sempre desse começo, que é o nosso foco, falar do começo, de quando começou, literalmente os grandes desafios, e a gente vai poder contribuir muito mais. Ó, acho que a gente já tá Sim. fechando, nem percebemos o horário, várias anotações. Marquete, Uhum. ó, tamo junto. Ó, Valeu. sempre. Cara, Gui, se quiser mandar uma fala final aí, Marquete também. Pô, demais e vamos fechar com golaço. Marquete, você fecha aí, manda uma mensagem pra galera, fala alguma coisa, ou sei lá, manda o que você tiver afim. O que que tá na cabeça aí agora? Manda. Fala você primeiro, Gui. Vai lá, Gui. Fechado. Bom, galera, acho que é isso. Próximo episódio a gente já vai ter um convidado aqui também para contar como é que foi esse começo dele. E aguardem que acho que vai ter muita novidade. A gente quis fazer esses três primeiros para vocês conhecerem, né, quem é cada um aqui que vai falar com vocês. E agora a gente vai trazer pessoas para deixar isso cada vez mais palpável, né, e não ficar só nessa conversinha de trio aqui. Então tem muita coisa nova chegando. Sim. Cara, acho que a minha mensagem final é se mexa, sabe? Tipo, é difícil. A gente fala de empreendedorismo, tem várias áreas, vários conhecimentos envolvidos. Ninguém sabe tudo, né? Não tem essa. Não tem fórmula mágica. Mas cara, é se mexer, querer fazer, querer levantar e querer fazer uma coisa diferente, sabe? Acho que esse é o negócio, sabe? É, tem alguns riscos no meio, não é para jogar tudo pro alto, né? E foda-se tudo, né? Tem que fazer, de acordo, cada um tem uma situação um pouco diferente, né? De vida, de estrutura Sim. de família, de conhecimentos prévios, mais um monte de coisa. Mas acho que o negócio está sempre em movimento, assim, procurando onde você se encaixa melhor, onde você causa mais impacto e onde você gosta mais de estar. Às vezes não agrada todo mundo, muita gente não entende, né? No meu caso mesmo, minha própria família às vezes não entendeu, né? Fala, meu, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Mas é isso, cara. Tipo, se mexa e bola pra frente. Boa. Beleza? Fechado, pessoal. Show. Valeu, Valeu, pessoal. valeu, Um valeu. abraço. Até Abraço. mais. Tamo junto.